Eles podem ser lisos, torcidos, monofilamentados, duplos, com espículas, sem espículas. Eles são os fios de PDO, o queridinho das mulheres e dos homens que adoram se cuidar. Eu sou Diana Santos e quero conversar sobre este fio com você. Fica aqui comigo. Então, os fios de PDO originalmente eram usados como suturas, inclusive em alguns lugares ainda se chama sutura PDO. Eles eram utilizados na cirurgia geral. E aí o que aconteceu? Os cirurgiões perceberam a excelente qualidade da pele nas regiões que recebiam essas suturas. Então, devido a essa pele maravilhosa que eles observaram ao redor das suturas de PDO, houve a excelente, brilhante ideia de trazer esses fios para a estética. Olha que maravilha! Então, e esses fios eles podem ser lisos, podem ser espiculados, podem ser duplos, monofilamentados, torcidos. Então nós temos diferentes tipos de fio de PDO e cada um vai servir para uma finalidade. Os fios lisos, eles são colocados geralmente através de agulhas na pele, onde eles vão ter a finalidade de induzir a síntese de elastina e colágeno. Geralmente não são fios onde você tem um efeito de tração imediato, mas com o passar do tempo, ali por volta de 3 meses depois da sua absorção e da formação desse colágeno em torno deles, que é como uma fibrose, um tecido cicatricial, eles vão sim melhorar o tônus e dar um certo efeito lifting na pele. Agora, gente, com os fios de tração, que são os fios espiculados, o papo é outro. Porque ele vai agir, primeiro, através das microlesões causadas pela inserção do fio na pele. Essas microlesões, elas vão levar a uma regeneração do tecido e onde serão produzidos fatores de crescimento nessa pele. Número 1. Número 2, das espículas. As espículas, elas penetram na pele, promovendo essa tração do tecido. Então nós teremos o efeito lifting, não só pelo próprio PDO, que é o material do fio. O PDO ele vai promover a síntese de colágeno e elastina, como também a tração do fio devido às suas espículas. Então nós teremos 3 fatores que vão trazer essa revitalização da pele, o tônus da pele e o efeito lifting, que é o que todos nós queremos, né? Então, o fio de tração de PDO, aquele que eu falei que tem as espículas, ele vai ter um efeito lifting muito maior, porque ele vai ter as espículas promovendo a tração da pele por dentro da pele. Ele vai ter as microlesões, que só as microlesões elas já vão ser responsáveis pela regeneração do tecido, onde serão produzidos fatores de crescimento dentro dessa pele. E nós teremos o próprio PDO, que vai induzir a síntese de colágeno e elastina. Ao redor deste fio, não só dele, como dos fios lisos também, vai se formar uma fibrose. Essa fibrose, entenda como se fosse um tecido cicatricial em torno do fio. Então imagina, você põe o fio, ele faz isso na tua pele. Ele já está fazendo a tração mecânica. E ao redor dele se forma um tecido cicatricial, um tecido fibroso, de elastina e colágeno. Então mesmo depois da absorção desse fio, o efeito lifting continua por um bom tempo. Porque nós temos esse tecido cicatricial formando um pilar de sustentação na pele. E aí vocês podem estar se perguntando aí, Diana, quanto tempo dura o efeito desses fios? Olha, a média de duração do efeito desse fio na pele é de 1 ano, 1 ano e meio. Há na literatura casos de durar até 2 anos. E isso vai depender de alguns fatores. Vai depender da qualidade da pele do paciente, vai depender dos hábitos desse paciente, né? Se ele tem hábitos de vida, sei lá, um desportista, se ele se expõe muito ao sol, das taxas hormonais dele. Mas a média de duração é esta. O fio, para ser absorvido pela pele no organismo, a absorção é em torno de 4 a 8 meses. Mas os efeitos dele na pele continuam por, em média, 1 ano a 1 ano e meio. E quais seriam as indicações de fios de PDO? Bom, nós temos aí umas indicações diferentes. Por exemplo, se nós temos os fios lisos, o fio liso ele pode ser indicado para qualquer tipo de pele a qualquer momento da vida, porque ele vai induzir colágeno e elastina.
Agora, os fios de tração, para a gente ter um efeito de lifting, de tração, já são indicados para peles de jovem a um pouco madura, mas não tão madura. Isso seria o quê? Vamos colocar aí entre 30 e 45 anos, ou até 50, dependendo da pele, porque hoje em dia a idade da pele nem sempre acompanha a idade cronológica. Mas, para vocês entenderem melhor, se a pele ela não tem muita flacidez, se é uma pele que não é muito pesada, esses fios de PDO de tração para ter o efeito de lift são maravilhosos. Independente assim um pouco da idade, né? Agora, se você tem uma pele já com muita flacidez ou uma pele muito pesada, às vezes o indicado é a cirurgia plástica, né? Então, é necessário a avaliação de caso a caso. O planejamento ele tem que ser muito bem feito para que haja a satisfação do paciente na hora da inserção desses fios. Mas, gente, uma coisa muito interessante que eu quero falar para vocês acerca do fio de PDO, o que está aqui na periferia do fio de PDO, são as associações de técnicas, que podem otimizar em muitos resultados. Exemplo, você está com um sulco aqui, você tem uma depressão aqui, abaixo dos seus olhos. Quando você põe o fio de PDO, você já melhora e muito, mas às vezes só a tração do tecido não vai resolver tudo. Porém, você colocando esse fio antes, o que você tem que fazer depois é mínimo. Se você, por exemplo, quer fazer um preenchimento e começa pelo preenchimento sem antes tracionar essa pele, você vai precisar de mais material preenchedor. Então, nós podemos associar o uso do fio de PDO com essas outras técnicas. Vamos lá. Nós temos a tração com fio de PDO, onde você observa depois que há necessidade de preencher alguns pontos, você vai lá e associa com o preenchedor, espera o tempo, né? Espera o fio acomodar na pele e depois você vê o que mais eu posso fazer para otimizar esses resultados. Porque muitas vezes no teu planejamento, você vai chegar, o profissional vai olhar e vai ver que só o fio não vai dar o resultado satisfatório. Então a associação de técnicas cai perfeitamente. Seja de preenchedor, de bioestimulador, de toxina botulínica. Nós podemos nos utilizar das outras ferramentas que nós temos na harmonização orofacial para otimizar esses resultados. Então, gente, fio de PDO é vida, é colágeno, é firmeza na pele, poros fechados. Quando bem indicado, ele é muito eficaz. Era isso que eu tinha para falar sobre o fio de PDO. Não esgotei o assunto, tem muita coisa para a gente falar sobre o fio de PDO, mas eu só queria entregar aí essa informação para vocês saberem um pouquinho do que se trata. Valeu, beijos!